Olá pessoal, tudo bem? Então agora dando sequência à nossa disciplina de Química Geral 2, ainda sobre o módulo 6, né, que é o de Eletroquímica, a gente vai falar um pouquinho sobre o balanceamento de reações. Então, a gente vai parar a sequência, né, que era do conteúdo propriamente eletroquímica, e a gente vai falar sobre balanceamento, que é um conteúdo que teoricamente a gente já viu em Química Geral 1. O que é o objetivo disso? Para que a gente possa entender perfeitamente como funciona uma célula eletroquímica, né? E que a gente possa entender como a sequência que vai nos gerar o entendimento desse conteúdo, é de suma importância que a gente saiba balancear perfeitamente uma equação. Ah, professor, a gente não pode fazer por tentativa e erro? Pode. Só que são equações que geralmente têm diferentes reagentes e diferentes produtos misturados. Então, como eu tenho diversas substâncias, esse balanceamento por tentativa e erro se torna bem complicado e nem sempre ele vai dar certo. Então, eu vou ensinar aí uma sequência, né? Tem várias sequências que podem ser utilizadas, mas essa é uma das sequências que faz com que vocês acertem os coeficientes estequiométricos que corretamente balanceiam as equações. Então, quais são essas regrinhas, essa sequência, né? Então, são essas 7 etapas. Eu não vou ler elas agora, né? Então, a gente precisa utilizar elas. Vocês vão ver que nos exemplos elas vão se tornar mais fáceis do que agora eu simplesmente ler elas para vocês. Então, aqui eu tenho um exemplo. Então, primeira coisa, eu posso ter uma reação em meio ácido ou em meio básico. Então, eu preciso saber esse conceito para saber se eu teria a presença, né, dos íons H3O+, ou H+, ou OH-, né, presentes na equação. Então, esse exemplo é um exemplo meio ácido. Então, os íons permanganato, que são esses aqui, né, reagem com ácido oxálico em solução ácida em água para produzir manganês 2 e dióxido de carbono. A equação simplificada, incluindo os estados, é essa daqui. Balanceie a equação iônica simplificada dessa equação. Por que é a equação iônica simplificada? Primeira coisa que vocês precisam saber. Porque se eu fosse colocar a expressão completa, a equação química completa, não seria apenas o íon permanganato, seria o permanganato de potássio. Mas como o potássio é um íon espectador, ou seja, ele vai estar aqui e da mesma forma vai estar aqui. Ele é apenas o contra-íon do íon permanganato. Ele não vai participar da reação. Por isso que na equação iônica simplificada a gente não coloca. Seria errado colocar? Não. Para a equação iônica simplificada, sim. Mas no caso do balanceamento, ele não vai, da mesma forma, o coeficiente estequiométrico que vai multiplicar o íon permanganato, vai multiplicar o íon, no caso, potássio, do outro lado. Bom, vamos adiante. Então, a primeira regra para eu balancear essa equação, né? Então, tá aqui, ó. Identifique as espécies que sofrem oxidação e as que sofrem redução, verificando as mudanças dos números de oxidação. Então, eu vou pegar essa equação e determinar o número de oxidação de cada uma das espécies. Então, ó, o oxigênio permanece o mesmo, o hidrogênio permanece o mesmo, então eu vou determinar os demais. Então, aqui, se o oxigênio é menos 2, vezes 4, menos 8. Como existe uma carga residual no íon permanganato, que é menos 1, então dos menos 8, menos 7 tem que ser neutralizado pela carga do manganês. Logo, para neutralizar o menos 7, eu preciso do mais 7. Então, o número de oxidação do manganês é 7. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Menos 2 vezes 4, menos 8. Com mais 2 dos dois hidrogênios, vai dar o quê? Menos 6. Quanto carbono precisa ter de número de oxidação para que o ácido oxálico dê
número de oxidação 0. O que eu vou fazer? Se aqui é menos 6, considerando os mais 2 do hidrogênio, aqui vai ter que ser mais 6. Como eu tenho 2 carbono, cada carbono ficou com mais 3. Entenderam? Então, menos 8 do oxigênio, com mais 2 do hidrogênio. Quanto tem que ter do carbono? Mais 6. Como eu tenho 2 carbonos, cada um é mais 3. Bom, aqui eu determinei. Por que eu não botei dos outros? Porque aqui o oxigênio é o mesmo. O número de oxidação daqui ou daqui. Então, não vai alterar. O hidrogênio nem aparece desse lado. Mas como, professor? Depois, por isso que é meio ácido, eu preciso balancear. Aqui o manganês é mais 2, porque quando é um íon e ele é sozinho, o número de oxidação é a carga do íon. Ah, professor, tu não tinha falado. Por isso que eu botei esse exemplo. Se fosse Na+, por exemplo, do NaCl, quando eu separo Na mais Cl menos, qual é o número de oxidação de cada um? Então, o cátion Na+, ele é o número de oxidação do sódio, é exatamente a carga dele, mais 1. E a mesma coisa, o número de oxidação do cloro, né? Como é Cl-, ele é sozinho, é um íon monoatômico, né? Mononuclear. O que eu vou fazer? Ele vai ter o número de oxidação exatamente igual ao número da sua carga, menos 1. E aqui, se cada oxigênio é menos 2 vezes 2, menos 4. Qual é a carga do carbono? Mais 4, porque a soma de mais 4 com menos 4 vai dar 0, que é a carga do dióxido de carbono. Bom, já identifiquei. O que eu vou fazer agora? Ó, o manganês, o que aconteceu? Eu vejo que ele reduziu de mais 7 para mais 2 e que o carbono oxidou, ou seja, aumentou o número de oxidação em mais uma carga. Bom, o que eu preciso perceber agora? O manganês, ele reduziu de mais 7 para mais 2, então ele ganhou 5 elétrons. Como é que eu sei isso, professor? Se a carga dele reduziu, a carga dele era mais 7 e reduziu para mais 2. Quer dizer que esse excesso de carga positiva foi neutralizado por cargas negativas que ele ganhou. E quais são as cargas negativas que ele pode ganhar? Elétrons. Então, de mais 7 para mais 2, ganhou 5 elétrons. Nesse caso aqui, ele aumentou o número de oxidação. Para ele aumentar a carga de mais 3 para mais 4, ele tem que ter perdido um elétron. Ah, professor, como é que esse pode ter ganho 5 se o carbono doou apenas 1? Bom, é porque a equação não está corretamente balanceada. Se ela tivesse, o número de elétrons recebidos e doados obrigatoriamente tem que ser o mesmo. Bom, etapa 2. Escreva as duas equações simplificadas, não balanceadas, das meias reações de oxidação e redução. Então, eu vou separar essas duas. Como? Da seguinte forma. O manganês mais 7, dando manganês mais 2, o carbono mais 3, passando para carbono mais 4. Agora, balanceie todos os elementos nas duas meia reações, exceto oxigênio e hidrogênio. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? Porque hidrogênio e oxigênio eu não tenho que prestar atenção, é só o carbono. Eu tenho 2. E aqui, 1. É isso que eu tenho que fazer o balanceamento. Manganês. Manganês aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, eu não faço nada, porque o oxigênio não interessa, pelo menos não nessa etapa. O próximo aqui, então, o que eu vou fazer? 1, passei para cá, 2. Agora eu tenho 2 de cada lado, manganês 1 de cada lado. Etapa 4. Quando é em caso de solução ácida, balanceie o oxigênio usando água. E depois balanceie o hidrogênio usando H+. Em solução básica, bom, solução básica não é o caso, porque esse é uma solução ácida. Então, vamos lá. Ó, balanceie o oxigênio usando água. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 4. Preciso colocar a água desse lado para balancear os oxigênios. Se aqui eu tenho 4, quantas águas eu preciso?
cada molécula de água tem um oxigênio. Eu preciso de 4. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 4 oxigênios e aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. Então, tá tudo certo. Nesse caso, os oxigênios estão certos. O que eu vou fazer? Colocar 4 oxigênios aqui. Ah, professor, já botou hidrogênio? Sim, porque a próxima etapa é essa. Ó, as 4 moléculas de água é para balancear o oxigênio. Só que agora eu acrescentei hidrogênio aqui, que eu preciso neutralizar com H+ do outro lado. Então, 4 vezes 2, 8. 8 hidrogênio H+ desse lado. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Como eu não precisei água, eu só preciso neutralizar esses 2 hidrogênios, ou balancear. Botei 2 H+ desse lado. Etapa 5. Balanceie as cargas elétricas adicionando elétrons do lado esquerdo das reduções. Então, redução esquerdo, oxidação direito, até que as cargas dos dois lados da seta sejam iguais. Bom, aqui a gente precisa prestar atenção. Qual é a carga aqui? -1. Quantos elétrons eu... desculpa. Aqui eu tenho +8 com -1 dá +7. E aqui, +2 com nada, 0. Eu preciso ter +2 e +2. Né? Eu preciso ter balanceado isso daqui. Como é que eu posso fazer? Se aqui +8 com -1 dá +7, para chegar a +2, quanto eu preciso? Preciso de 5 elétrons. Então, tá aqui, ó. Eu somei para nós vermos, né? Ó, -1 com +8, +7. E aqui é apenas +2. Da onde saiu esse +2? Dessa carga. Esse aqui não tem carga porque a água é uma molécula neutra, né? O ácido oxálico, 0. E aqui, +2. Bom, eu preciso colocar elétrons aqui para balancear. Se eu botar elétrons, eu vou estar reduzindo isso aqui. É o meu objetivo, porque eu quero chegar que os dois lados têm a mesma carga, ou seja, +2. Então, eu preciso colocar 5 elétrons, porque cada elétron tem uma carga negativa e vão neutralizar parte desses 7 elétrons para que fique com carga +2. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu quero chegar nessa carga 0. Por que tu sabe que é 0 e não chegar nessa aqui? Porque eu vou acrescentar na oxidação elétrons desse lado. Então, eu tenho que igualar com a carga desse. Aqui na redução, eu vou adicionar no lado esquerdo. Logo, eu tenho que chegar na carga desse aqui. Entenderam? Então, vamos lá. Tá aqui, ó, 5 elétrons. Então, ó, -1 com +8 com -5, +2. Igualei as cargas. Aqui, -2, +2 dos 2 prótons aqui, né? Dos íons ácidos, H+. Com mais 2 elétrons, 0. Né? Mais 2 elétrons, cada elétron tem carga -2. Desculpa, -1. Então, -2 com +2, 0. Bom, perfeito. Agora, o que eu tenho que fazer? Etapa 6. Se necessário, multiplique todas as espécies em uma ou em ambas as reações pelo fator necessário para igualar o número de elétrons nas duas meias reações. E então, some-as incluindo o estado físico. Então, tá aqui, ó. Aqui, nessa reação, eu precisei doar 5 elétrons para o manganês. Nessa reação, o carbono gerou 2 elétrons. Só que eu não disse que o número de elétrons doados precisa ser igual ao número de elétrons recebidos. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso agora mexer simplesmente nos elétrons, porque eu vou estragar as cargas que eu recém acumulei. Então, aqui eu vou usar um fator de 2. Eu vou multiplicar toda essa expressão por 2 para que fique 10 elétrons. E aqui eu vou multiplicar toda essa reação por 5, para que 2 vezes 5, 10 elétrons. Então, eu terei 10 elétrons ganhados e 10 elétrons doados. Então, é isso que eu preciso fazer. Sempre eu vou ter que multiplicar? Não, tanto que está aqui, se necessário. Pode ser que eu já tenha, quando eu fui fazer o balanceamento, que o número de elétrons doados e recebidos já tenha sido igual. Vamos adiante.
Então, toda essa expressão vezes 2, toda essa expressão vezes 5. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 10. Agora sim, eu tenho 10 elétrons recebidos, 10 elétrons doados. Agora eu preciso só combinar essa equação com essa daqui. Como eu vou fazer isso? Que nem a gente fez lei de Hess, tá? Eu vou somar os reagentes das duas com os produtos das duas. O que eu tiver do mesmo lado, soma. O que tiver do outro lado, né? Que eu tenho igual dos mesmos... Se eu tiver igual nos reagentes das duas equações, somo. Se eu tiver igual num reagente de uma com o produto da outra, eu cancelo. Vamos lá. Então, tá aqui, eu separei, ó, eu só simplesmente peguei uma e a outra. Separei aqui pela seta da transformação e agora eu vou somar o que tem aqui e somar o que tem aqui e passar para baixo. Mas antes eu tenho que considerar que eu posso ir anulando. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, o permanganato. Tem um permanganato desse lado? Não. E aqui eu só tenho aqui, então ele desce. Agora vamos ver. Vamos os íons H+. Eu tenho 16 desse lado, não tenho mais nenhum em outro lugar, então eu só tenho 16 desse lado da seta. E eu vou cancelar com esses 10 que tem aqui. Só que como não é igual, esses 16 vão cancelar todos os 10 e ainda vai permanecer 6. Agora os elétrons. Eu tenho 10 elétrons aqui absorvidos pela reação e 10 elétrons gerados pela reação. Então, anula, não vou descer nada. Agora, o ácido oxálico, né? Eu não tenho mais nada, porque esse aqui eu já desci, esse aqui eu cortei, esse aqui eu cortei totalmente. Então, eu só desço. Agora, a seta da transformação. O íon manganês. Tem o íon manganês aqui? Mais em algum outro lugar? Não. Então, ele desce. Água vai descer toda, porque aqui eu não tenho água. E no caso do CO2, também desce. O íon H+, eu já tinha cortado, os elétrons eu tinha cortado. Essa é a minha equação completa. Olha que interessante. Se eu tivesse dado para vocês essa aqui e pedido o correto balanceamento, jamais vocês chegariam que aqui eu teria 6, né, íons H+, e aqui eu tenho 8 moléculas de água. Só por essa forma de balanceamento. Essa é a forma correta do balanceamento desta reação. Bom, agora no meio básico. O meio básico a gente vai um pouquinho mais rápido, porque é o mesmo sistema, a única coisa que a gente precisa é levar em consideração que essa reação ocorre em meio básico. Os produtos da reação entre os íons brometo e permanganato em água e meio básico são óxido de manganês 4, sólido, MnO2 e um bromato. Balancei a equação química. Mesma coisa, equação química simplificada. Então, identifique as espécies que sofrem oxidação e redução. Vou fazer aqui, descubro que o manganês, né, reduziu novamente e que o bromo, né, oxidou. Vou separar as duas equações, como eu tinha já feito, né, na etapa 2. Aqui eu tenho, então, a meia reação de redução, meia reação de oxidação. Vou balancear todas as espécies, exceto oxigênio e hidrogênio. Então, manganês 1, bromo 1, bromo 1. Então, não preciso fazer nada. Vou passar para a próxima etapa. Em solução ácida, bom, não é o caso, então vamos pular aqui. Em solução básica, balanceio o oxigênio usando água. A mesma coisa que no caso daqui da solução ácida. A única diferença é que para balancear o hidrogênio, em vez de eu adicionar H+, eu vou adicionar água de um lado, de cada meia reação, e hidrogênio do outro lado, eu vou adicionar OH. Então, se eu adicionei água para cá, eu vou ter que adicionar OH desse lado para balancear o hidrogênio. Entenderam? Então, meio ácido para balancear o oxigênio. Eu adiciono a água do outro lado para balancear o O. Tranquilo. Aí, para balancear o hidrogênio, ainda em meio ácido, eu adiciono H+ desse lado. Tranquilo, resolvido. Agora, no meio básico, eu vou adicionar água também para balancear o oxigênio. Para balancear para balancear o hidrogênio
em meio básico, em vez de botar H+, que é um meio ácido, eu vou adicionar OH. Simples assim. Só que ele se torna um pouquinho mais chato pelo seguinte. Para eu balancear esses 4 hidrogênios, quando eu adicionar 4 OH aqui, eu também vou estar aumentando o número de oxigênios. Então, eu vou ter que achar um meio termo. Eu vou botar 4 OH, mas aí eu vou ter que aumentar o número de oxigênios até que se balanceie. Ou seja, ó, eu tinha 2 águas, né? Aqui. Opa, voltando aqui, desculpa. Ó, tenho 2 águas. Vou botar água aqui suficiente para adicionar o OH aqui e ficar tudo balanceado. Então, eu vou adicionar água para balancear esses 4 hidrogênios, só que aí eu vou estar aumentando o oxigênio. O mesmo número eu vou adicionar aqui, entenderam? Então, olhem, prestem bem atenção. 2 vezes 2, 4. Eu vou botar 4 águas aqui. Ah, professor, mas é porque eu estou contando o número de moléculas de água. De hidrogênios, de átomos de hidrogênio. O número de átomos de hidrogênio será o mesmo número de moléculas de água desse lado. Ah, mas aí eu vou estar aumentando o oxigênio. Sim, adiciono o mesmo número de OH aqui. Tranquilo? Então, vamos ver agora desse lado. Eu adicionei 3 águas aqui. 2 vezes 3, 6. Vou adicionar 6 águas aqui e 6 OH aqui. Tá aqui, ó. 6 águas aqui e 6 OH aqui. Ficou claro? Então, adiciono água desse lado para balancear o oxigênio dos dois lados. Tá. Agora, para balancear o hidrogênio, eu vejo o número de hidrogênios aqui e adiciono o número de moléculas, não de hidrogênio, pelo número de hidrogênios. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Então, adiciono 4 águas e 4 OH. Aqui eu tinha 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Adiciono 6 águas e 6 OH. Feito. Agora, o que eu vou fazer? Passo para a próxima etapa. Eu vou cortar a água que tem desse lado com a água que tem desse lado aqui. Por quê? Porque se eu adicionei água dos dois lados, né, é a mesma coisa que um reagente formando ele mesmo. Então, não tem porquê. Então, 4 com 2, fico só com 2 aqui. 3 com 6, ficam apenas com 3 aqui. Então, tá aqui, ó. Agora ela está simplificada. Isso é uma etapa a mais do que tem na etapa ácida, tá? Agora, o que eu vou fazer? A soma das cargas dos dois lados. Então, aqui eu tenho menos 1, mais 4. Aqui eu tenho menos 7 e menos 1. Fazemos a mesma coisa. Preciso adicionar elétrons desse lado para balancear essa carga. Elétrons desse lado para balancear com essa carga aqui. Então, faço isso. Mais 3 cargas negativas, com menos 1, vai ficar menos 4. Aqui, vou adicionar mais 6 cargas negativas, com essa uma que já tinha, menos 7, tudo igual. Agora, eu vou fazer aquela multiplicação. Pego o número de elétrons dessa e multiplico essa expressão, o número de elétrons dessa multiplica essa expressão. Então, mesma coisa aqui. 3 vezes 2... desculpa. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. Ah, professor, mas tu não vai multiplicar. Sim, no momento que eu multipliquei essa por 2, já deu 6. Não é 6 que eu quero? É. Ah, mas tu não vai multiplicar essa daqui por 3? Se eu multiplicar, eu vou aumentar o número de elétrons, e o que eu quero é que elas sejam iguais. E agora são iguais em número de elétrons. Tranquilo. Agora eu só combino as duas da mesma forma. Então, aqui, a primeira, que é a reação de redução, e de oxidação. Faz diferença a ordem? Não. Então, vamos lá. Então, aqui, né, o íon permanganato, não tem para cortar, então desce. Água eu vou cortar com essa daqui, então vai ficar uma molécula de água. Elétrons vai cortar totalmente com os elétrons. O bromo também eu não tenho com quem cortar, então desce. E os íons OH- eu tenho como cortar com esse aqui. Então, eu corto todos desse lado, ou seja, eu não vou ter do lado dos reagentes, vou ter apenas do lado dos produtos. Aqui, o óxido de manganês desce, vou descer o 2OH-, e agora vou descer esse daqui, BrO3-, que é o íon bromato. E aí eu tenho a minha equação perfeitamente balanceada.
Tranquilo, gente? Sei que essa aula foi um pouquinho mais extensa, mas é importante que a gente saiba essas regrinhas de balanceamento para que a gente possa, né, balancear uma expressão tão mais complicada como essa, mas é só seguir essa lógica, tá? Então, até a próxima aula que a gente vai dar sequência com o nosso conteúdo de eletroquímica.